Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Pablo N aqui falando com vocês, e dessa vez eu vou trazer um vídeo bastante interessante porque tem a ver com lendas urbanas japonesas. E quem é inscrito aqui, antigo aqui do canal, vai saber que eu gravei uma série de vídeos sobre lendas urbanas japonesas. Só que naquela série de vídeos eu percebi que já estava começando a ficar datado, além de ser uns vídeos que eu não estava meio que levando muito a sério. E eu gosto muito sobre lendas urbanas, folclore, essas coisas assim. E eu decidi meio que trazer de volta essa série de vídeos, só que numa versão remake, com mais informações e trazendo uma informação melhor sobre todas essas lendas. E se você gosta desse estilo de vídeo, comenta aí embaixo se você quer mais vídeos assim aqui no canal, beleza? Antes de começarmos o vídeo, eu convido a todos a não só se inscreverem no canal, mas também deixarem um like, porque isso ajuda bastante no engajamento do canal. Estamos chegando a quase 1000 inscritos, beleza? O túnel Kiyotaki foi construído numa época em que o Japão estava se tornando uma grande potência industrializada lá. Ele era um país que antigamente era um país muito fechado e que no século XIX ele começou a abrir novamente suas fronteiras para o mundo e estava começando a se tornar um país não só economicamente bom, mas também um país bastante industrializado. E se o país está começando a se tornar mais industrializado, é claro que vamos ter mais trabalho e também é uma coisa que é óbvia que iria acontecer. Por quê? Com mais indústrias precisa de mais caminhões, precisa de mais transporte e com isso precisa de mais estradas e ferrovias. E foi nessa época, nesse período histórico que o Japão estava se envolvendo, que vários túneis e ferrovias e estradas foram construídas. E um desses túneis foi o túnel Kiyotaki. Não se esqueça que também nessa época a condição de trabalho era quase análogo à escravidão. Então era muito complicado trabalhar nessa época, principalmente na construção dessas estradas e túneis, já que não só o trabalho era quase um trabalho de escravidão, mas também a condição de trabalho era muito insalubre. Então as pessoas tinham equipamentos ruins, eram maltratadas, se alimentavam de maneira ruim. Então, infelizmente, muitas pessoas acabavam morrendo na construção desses túneis, dessas estradas, dessas ferrovias. E o túnel Kiyotaki, que está localizado na cidade de Takayama, na província de Gifu, Japão, é uma estrutura fascinante que atrai a atenção de moradores locais, turistas e entusiastas de mistérios e histórias sobrenaturais. E ele tem a sua origem no período Meiji, final do século XIX, começo do século XX, entre os anos de 1868 a 1912. A construção fazia parte de um projeto ferroviário para conectar regiões montanhosas e facilitar o transporte de mercadorias e pessoas. Mais ou menos esse túnel tem cerca de 500 metros de comprimento e atravessa uma área montanhosa, proporcionando uma paisagem pitoresca ao seu redor, pois ele é um túnel de mão única. Então, para passar nesse túnel tem que ser um veículo por vez, então não pode se passar dois veículos, já que ele é um túnel de mão única. Mas infelizmente no período da construção do túnel várias pessoas acabavam morrendo, inclusive nesse próprio túnel várias pessoas morreram nele. E é aqui que começa meio que, entre aspas, a origem das lendas ao redor desse túnel. O túnel Kiyotaki é cercado por várias lendas e histórias de assombração que alimentam a sua aura de mistério. Muitos relatos descrevem avistamentos de figuras fantasmagóricas dentro do túnel e sons inexplicáveis, como sussurros, passos durante a noite, já que muitas pessoas passam por lá à noite também. Então, desde o começo da construção do túnel Kiyotaki até a conclusão da construção, vários moradores que vivem perto do túnel relatam ter sofrido ter passado por situações sobrenaturais quando passavam pelo túnel. Uma delas, inclusive, é não só ver vultos, aparições, figuras fantasmagóricas, cada vez mais foi se adicionando mais e mais relatos e mais lendas em cima do túnel. Desde a sua origem com moradores, com os construtores que deram praticamente sua vida para construir o túnel. Posteriormente,
com mais lendas de acidentes e de pessoas que acabavam morrendo perante do túnel e suas almas acabavam meio que ficando presas ao local. Mas não só, o túnel também não só atrai pessoas curiosas na questão desse relato de lendas, também atrai pessoas que são curiosas na sua questão de arquitetura, pois, querendo ou não, o túnel foi feito numa época onde o túnel praticamente tem mais de 100 anos, então ele atrai bastante pessoas que gostam de arquiteturas antigas. Existem vários relatos também sobre o túnel, como o de uma senhora que fala: ao passar pelo túnel Kiyotaki à noite, senti uma sensação estranha de que estava sendo observada. Foi uma experiência arrepiante que nunca esquecerei. Mas tem outros relatos também de homens. Quando visitei o túnel de Kiyotaki, ouvi um som misterioso vindo de dentro, como se alguém estivesse sussurrando. Fiquei impressionado com a atmosfera enigmática do local. Todos sempre falam sobre sussurros, vultos, essas coisas, mas também existem relatos de meio que é uma coisa quase universal. O que seria esse relato? A mulher vestida de branco, porque parece que quase todas as regiões do mundo e tudo que é canto que você vai passar, sempre vai ter um relato de uma mulher vestida de branco. Mas só existem relatos sobrenaturais em cima do túnel? Não. Infelizmente no Japão há meio que quase uma cultura de pessoas que acabam meio que tirando sua própria vida, pois o Japão é um país que ele é muito perfeccionista na sua questão de trabalho. E muitas pessoas nem todo mundo acaba meio que dando o seu melhor no trabalho e acabam meio que se sentindo muito mal com isso e pegando uma depressão profunda. Infelizmente, essas pessoas acabam tirando suas próprias vidas e eles escolhem geralmente ou tirar sua vida dentro do seu apartamento, mas muitos procuram locais mais abertos para infelizmente cometer esse ato. Muitos desses locais são muito comuns as pessoas escolherem florestas ou até montanhas, essas coisas nesse tipo. E o túnel Kiyotaki ele é muito próximo de uma floresta, então já se foi achado vários corpos de pessoas perto do túnel, perto dessa floresta, inclusive perto do túnel. E o túnel ele fica meio que debaixo de uma estrada, então muitas pessoas acabam meio que subindo nessa estrada e pulando em cima, praticamente na frente do túnel e meio que perdendo sua vida com isso. Então já foi achado várias vezes, vários moradores acharam corpos de pessoas que acabaram meio que, infelizmente, tirando sua própria vida nesse local. Inclusive, pessoal, eu estava procurando mais informações sobre o túnel Kiyotaki para a edição do vídeo e eu estava olhando algumas áreas da floresta, inclusive, e eu achei essa imagem aí, essa silhueta meio estranha aí, que eu fiquei meio cabreiro para o que seja isso daí. Então, é um negócio bem estranho aí. É um local que tem um clima muito, muito, muito pesado mesmo. Bem mórbido, pra ser sincero. E como o Japão é um país que ele tem uma cultura ele é muito religioso também na sua cultura e tudo mais, as pessoas são muito, como seria a palavra? As pessoas são muito, não só religiosas, mas também supersticiosas também. Então, isso acaba meio que contribuindo mais ainda nas lendas e contribuindo mais ainda na cultura em cima do próprio túnel Kiyotaki. Já que o japonês ele não gosta muito de locais onde acontece meio que tragédias e pessoas que acabam meio que perdendo sua vida abruptamente dessa forma. Então, muitos dos relatos das pessoas que quando elas andam de carro acabam meio que se deparando com algum tipo de espelho. E se caso você olhasse para esse espelho, você meio que morreria de uma maneira muito trágica também. Eles meio que eles vão criando mais relatos, mais lendas vai aparecendo em cima do túnel, deixando o túnel cada vez com um ar muito mais ainda de mistério. E se vocês olharem as fotos do túnel, você vê que ele é um túnel bastante assustador, não só pela sua lenda, mas também pela sua arquitetura, porque ele é um túnel muito, muito estreito, então ele fica, toda vez quando alguém passa por ele, fica aquela sensação de claustrofobia, já que também por ser um túnel de mão única, a pessoa também tem que passar só
a maioria dos casos tem que passar sozinha durante o túnel. Então muitas pessoas evitam até de passar pelo túnel de noite. Inclusive existem placas avisando sobre as lendas, sobre o número de acidentes, sobre que infelizmente você pode deparar com alguém que acabou meio que tirando sua própria vida no local. Isso deixa cada vez mais o túnel com aquele ar mórbido, mais assustador, muito mais do que só um túnel com a sensação de claustrofobia. Bom, pessoal, eu sei que esse vídeo aqui é bastante curto, pois o túnel ele não tem muita coisa mais a agregar além disso. Tem muitas pessoas que são atraídas bastante a frequentar o local, muitas pessoas que gostam de locais mal assombrados, de investigar, de meio que caçar esses locais, essas coisas assim, para meio que estudar o local, ver a curiosidade. E meio que esse túnel acabou meio que se tornando uma atração turística perto da cidade onde ele reside. E muitas das pessoas acabam meio que entrando também na história. Fica aquele ar de que, tipo, realmente isso acontece ou os moradores só estão meio que criando uma lenda por cima para atrair mais turistas ao local, beleza? Se vocês acham que é isso ou não, comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham sobre o túnel Kiyotaki, se realmente os moradores estão usando dessa lenda para meio que atrair mais turistas ao local. Comenta aí embaixo se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Espero que vocês fiquem com Deus, beleza? Valeu e falou!